Bom dia, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai mudar um pouquinho o nosso assunto do conteúdo, tá? A gente já terminou as cores, né? As diferenças de primárias e secundárias. Vocês lembram quais são as primárias? Primária é a azul, a vermelha e a amarela, né? E por que que são essas? Porque não tem como a gente misturar outras cores para chegar nesse resultado, certo? Então, não tem como a gente misturar as tintas para chegar no vermelho, ou no amarelo, ou no azul. Diferente das secundárias, que as secundárias a gente precisa misturar as primárias para chegar nelas. Ou seja, quais são as cores das secundárias? Laranja, roxo e verde, certo? Para eu chegar no verde, eu preciso misturar azul e o amarelo. Para chegar no laranja, eu preciso misturar o vermelho e o amarelo. E para chegar no roxo, o vermelho e o azul, certo? Isso aí vocês já estão bem craque, né? Já sabem, já estão de cor já. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre primeiro plano e segundo plano numa obra de arte, tá? A gente já aprendeu um pouquinho no ano passado, a gente deu uma pincelada para vocês poderem aprender, só que esse ano a gente vai aprender um pouquinho mais, tá? O que seria o plano numa obra de arte? O plano é a distância que a figura ou o fundo está na obra de arte, ou seja, digamos que vocês são os observadores da obra, a Camila é a figura, porque eu estou mais perto, e lá atrás, lá o meu quarto, é o fundo, ou seja, em primeiro plano está a Camila, tá? A prof. E o fundo estaria em segundo plano, tá? Ou seja, o primeiro plano geralmente é aquilo que tem mais importância na obra de arte, tem mais significado. Ou seja, o artista ele queria mostrar um vaso de flores, por exemplo. Então, ele vai e centraliza ou deixa maior, ele chama mais atenção para o vaso de flores, tá? E o fundo, ele só contextualiza onde estava aquele vaso. Ah, minha prof, mas o que é contextualizar? É mostrar aonde estava, em que período que estava, dependendo das características do local, dá pra gente saber se era uma praia, se era um sítio. Então, tudo isso a gente vai observar na obra de arte, tá? Então, o primeiro plano é sempre aquilo que tem mais importância. Geralmente é o maior, geralmente é o mais colorido, ou ele tem mais foco. É a primeira coisa que você vai olhar numa obra de arte. E o segundo plano, terceiro, né, que são os próximos, é geralmente o que tá indo mais para trás, tá? Eu trouxe uns exemplos de obras de arte aqui bem conhecidas, tá? E aí a gente vai analisar uma por uma, beleza? Então vamos lá. Eu trouxe aqui de retratos e autorretratos, tá? O primeiro é um retrato. Vocês lembram qual que é a diferença de retrato e autorretrato? Retrato é quando o artista pinta a imagem de outra pessoa. E autorretrato é quando ele pinta a imagem dele mesmo. Ou seja, se a Camila for fazer um autorretrato, o meu desenho vai sair o meu rosto. Se eu for fazer um retrato, vai sair o rosto de outra pessoa, certo? Então, vamos lá. A prof botou aqui no quadrinho para vocês poderem enxergar melhor, tá? Esse aqui é uma obra de Picasso, é um retrato, tá? Então, nós vamos analisar aqui, ó. O que chama mais atenção nele? É a mulher aqui, né? Ela tá bem colorida, ela tá maior. Então, ela está em primeiro plano, porque ela está mais perto, ela tá mais em foco, tá? E lá no fundo de ter essas madeiras aqui, essas aqui atrás, seria o segundo plano. Ou seja, ele tem um pouco mais de distância, ele tá um pouco mais longe e não tem muita importância. Não é que não tenha importância, ele tem menos importância, tá? Lá, nesses fundos, nessas paisagens, nesses fundos que os artistas fazem, é onde a gente vai encontrar as informações de que época que foi feito, em que local que foi feito, em que situação, se era uma guerra, se era uma festa, se era um casamento, se era um velório, que antigamente eles pintavam, né? Quadros, né? Homenageando pessoas que já morreram. Então, eles faziam muitas obras. Então, a partir do fundo
que a gente vai descobrir em que situação que era, tá? Quem pintou esse quadro aqui foi o Picasso. Vamos pro próximo. Esse aqui é muito conhecido também, tá? O nome dessa artista é Frida Kahlo, tá? Aqui, não sei se dá pra ver bem de pertinho, vou aproximar. Temos um macaco, temos um gato, uma pantera, né? Não dá pra identificar muito bem. E aqui atrás nós temos uma floresta. Quem está em primeiro plano é a Frida, certo? Porque ela está maior, está mais em evidência, ok? E segundo plano nós temos o macaquinho aqui no cantinho e nós temos o gato aqui. E terceiro plano nós temos aqui a floresta, certo? Vamos virar aqui. Esse aqui também é um autorretrato, tá? Quem fez este quadro foi Picasso, tá? Ele fez um autorretrato. Então, aqui a imagem é ele, obviamente. Ele é a figura principal, porque tá mais em evidência, então ele está em primeiro plano. E aqui o fundo em laranja, marrom, seria o segundo plano, tá? Essa aqui é uma artista brasileira, tá? A Tarsila do Amaral. Ela pintou também um autorretrato dela como primeiro plano e o azul como segundo plano, tá? Por que eles fazem geralmente uma cor diferente? Ou então, se não querem mostrar uma situação que nem a Frida Kahlo que colocou os animais ali, eles só fazem a pintura. Para o quadro não ficar vazio, né? Então, eles pegam e pintavam só uma cor, daí eles faziam umas nuances, uns tons diferentes, né? Mas o foco principal é ela, tá vendo? Até pela roupa dela, o vermelho, porque chama atenção dos nossos olhos, é a primeira coisa que a gente olha, né? O rosto dela, que assim. E aí, o fundo em azul para dar um contraste, certo? E por último, eu trouxe um desenho. Em vez de uma pintura, eu trouxe um desenho. Quem fez esse aqui foi Leonardo da Vinci, tá? Ele fez um desenho e a pintura, geralmente, ele pintava mais as outras pessoas, tá? E autorretrato, ele fazia mais desenhos. Então, eu trouxe um desenho para vocês verem. Aqui também, ele está em primeiro plano, ok? E o fundo aqui atrás, que não tem muitos detalhes, seria o segundo plano, ok? Então, só pra gente recapitular. Toda obra de arte existe o primeiro plano, o segundo plano e até o terceiro plano, tá? Dependendo das coisas que pertencem àquela obra, os detalhes. Então, quando a gente vai olhar uma obra de arte, a gente não pode olhar somente rápido e, legal, é uma menina brincando de bola. Mas o que tem atrás? Às vezes, atrás tem muitas informações. Ela está numa escola, tem os amigos dela ali comendo ali numa mesinha ali no cantinho, por exemplo. Então, a gente tem que observar com calma toda a obra de arte para a gente poder entender tudo o que estava acontecendo naquela situação, né? Então, o que tem mais importância fica em primeiro plano, porque ele é geralmente maior, geralmente mais colorido, geralmente ele chama bem mais atenção. E o segundo plano para trás, né? Ele não é que não tenha importância, ele tem importância, só que ele contextualiza com o que está acontecendo. Ele vai mostrar, lhe dar as informações de que época que era, o que estava acontecendo, quem estava lá, certo? A prof vai mandar atividade lá via didático para vocês, uma atividade bem legal, ok? Beijo, até a próxima aula.